Então, aí eu fui pra lá porque minha irmã morava lá. E aí eu tava infeliz no emprego, larguei tudo, quebrei o contrato com o meu aluguel e tal. E fui pros Estados Unidos morar Você lá. apertou o foda-se. Sim, deixei meus amigos e tal. E ainda bem que eu namorava. Aí eu fui pra lá e fui, sei lá, estudar inglês, ficar com meu irmão um tempo. E lá, coincidentemente, eu não fui atrás, mas um coreano me achou pela internet e a gente começou a namorar. E ele nem sabia que eu curtia coisas coreanas, tudo coreano. E nessa época a gente namorou por 2 anos, mesmo depois de ter voltado pro Brasil. E a família dele nunca aceitou que eu era japonesa e brasileira. Outro tom. Então eu não sentia nem brasileira lá, nem japonesa, nem coreana, nem americana, nem nada. Nossa. Eu sentia um número que precisava voltar porque meu visto estava expirando. E aí quando eu voltei pra cá, tava em depressão, tudo zoado. E aí foi o período que eu não tava publicando nada no canal. Eu vou chorar, eu consigo entender o que é isso. Acho que todo mundo aqui consegue, sim, né? Eu não sei, uma mas identidade. eu quando eu não viajei, assim, eu morei em 2 países. As viagens do voo. É Canadá ou Austrália? Nos 2. Não, qual dos dois tá? Nos dois. Dos dois, tá bom. Porque, assim, diferente dela, eu sempre fui muito bem aceito pela comunidade coreana lá. E eu me sentia coreano, Peraí, né? Por mais que eu então, tivesse vindo no Brasil. Não, mas você é coreano. Coreano, você é coreana. Ela tá falando que ela não tava sendo aceita por uma família coreana, que ela tava namorando coreano. Sim, mas é porque ela falou que é da crise da identidade dela. Que ela não sabia se ela era japonesa, se ela era brasileira ou se era coreana. Não se sentia. Não se sentia. Mas então, eu tô falando, pra mim a experiência foi diferente, porque eu não me sentia brasileiro nunca nesses países. Eu sempre me sentia coreano. E aqui? Porque não tinha Aqui eu brasileiro. também, na verdade. Calma aí, mas... É verdade, pensando assim, é verdade. Calma aí, mas eu acho que o enfoque é outro. Eu digo, aí tá uma coisa mais existencial, assim. Não, mas passou. Tudo bem, mas como que você lidou com isso? Eu queria saber, como que você lidou com isso? O fato dos pais do cara não aceitarem você por você não ser coreana. Foi complicado porque não partia dele também de fazer um esforço de mediar isso. Ele ficava muito bunda mole, assim. Mama boy. Napo não. Mama boy. Mama boy. Pois é. Aí, ele também tinha os probleminhas dele e tal. Aqui, Ele nunca gostou de coreanos. Ó que você Ele perdeu. namorou uma chinesa antes, depois namorou comigo. Mas aí eu me sentia, assim, era muito estranho, porque a gente se comunicava em inglês. Eu queria falar em coreano com ele pra treinar, ele não gostava de falar em coreano comigo. Ele falava, mas só fala dessas coisas. É uma coisa que eu tava interessada, né? Eu queria aprender coreano, ele me xingava, porque só quer falar de coreano. Você queria Coreano aprender errado. línguas com ele, né? Mas os pais deles moravam nos Estados Unidos ou na Coreia? Você viu vai assistir, cara? Ele nasceu nos Estados Unidos. Ah, tá. Ele não era coreano que Não, queria aprender também. mas ele tinha uma identidade muito forte coreana. Quando ele falava dele e da Coreia, ele falava nós, we, não. Sempre bem coreano. Ele não falava dos Interessante, alunos, né? coreanos, Coreano, assim, né? nós Nossa, que observação. coreanos, mas ele nasceu nos Estados Unidos. É. Mas é porque eu acho que também nos Estados Unidos tem uma coisa que é bem definida, que eu acho que é uma coisa boa também. Existe essa divisão, né? Korean American, né? Tipo, existe essa dominação aqui, a gente não muda essa Não dominação. usa isso. Coreano no Brasil, né? Sei lá. Aquele imigrante, né? Ele é Acabou. imigrante, Eu acho muito interessante essa sua história, porque eu tenho um amigo que namorou, ele é chinês, namorou uma coreana. E tava indo até sério, só que a família dela não aceitava ele porque ele era chinês, então era o oposto. Peraí. O cara era chinês. Chinês, namorando uma coreana. Só que os pais da coreana não aceitavam o cara por ele ser chinês. Pô, as coisas não aceitam ninguém, então, né? Nem japonês nem chinês, esses dois casos, né? É. Não é todo mundo, É, não é todo não, mundo, não, gente. Minha mãe Mas esse também no negócio é começo bem... ela não acho que aceitava todo- muito vocês bem. não- Eu também tinha um amigo meu que foi pra Coreia com esses negócios de Yuhagon, sabe? Que dorme nas faculdades, Yuha. sabe, coreano, é. E aí ele namorou uma japonesa lá, eles queriam uma coisa muito séria, só que a mãe dela não queria, porque falou assim, ele não é nem coreano, ele ainda mora no Brasil. Não, você vai ficar aqui no Japão comigo. E não deixou, aí ele veio e terminaram por conta disso, sabe? Minha mãe, ela pensava muito assim, ela é muito aberta nessas coisas, ela falou assim, casa com quem você quiser. Contanto que hoje, que te ame de verdade, tá ótimo. Pessoal, comentários. Bem né? clichê. Candidatas. Mas, por exemplo, eu namorei um japonês. Minha mãe não queria no começo, sem conhecer nada. Ah, é japonês, ainda era mais novo. Então ela ficou louca, né?
Mas aí depois que ela conheceu, ela falou, 진짜 좋은 남자고, ele realmente gosta de você. Então ela começou a aceitar. Mas não deu certo, ela fazer o quê? Tipo, aconteceu. Mas assim, ela tem um carinho assim grande pela família dele, por ele e tal, tudo, porque foram bons pra mim naquela época. Então assim, ela queria que fosse, querendo ou não, ela fala assim, quero que você encontre alguém, mas assim, se fosse coreano, seria melhor. Não porque não gosta de outras nacionalidades nem nada, porque ela fala que talvez pra mim seria melhor por causa da questão da cultura, né? E eu, ao passar do tempo, eu comecei a falar assim, por exemplo, é meio que bobo assim, mas quando eu brigava com ele, às vezes eu queria xingar em coreano. E não ia adiantar eu falar as coisas em coreano, porque eu não ia entender nada, era japonês. Então eu tinha uma certa dificuldade de ficar presa, aquilo parece besteira, parece pouca coisa, mas aquilo ficava preso, eu ficava mais estressada, sabe? Mas tipo, não quer dizer que os nossos pais são preconceituosos, eles estão pensando também nos nossos sentimentos. Então, a minha mãe, por exemplo, ela falou, às vezes pode ser difícil pra você com uma pessoa que não teve a mesma, por exemplo, educação, que seria tipo, culturalmente falando, mesmo background. Sim. Porque é difícil, às vezes, sabe, conciliar. Assim. Minha mãe nunca entrou nesse assunto dessa maneira. Ela sempre entrou falando assim, que quando você casa, são duas famílias que se juntam. Ou já é difícil. É bem coreano. Que já é bem difícil. E assim, italiano. Você acha aquele filme Casamento Grego? Fala a mesma coisa. Fala, no caso daquele filme Casamento Grego, além de falar a mesma coisa, pra criança, a criança, depois que os pais casam, mandam ela pra escola de sábado pra aprender grego. E aí a criança fala assim, mas por que eu preciso aprender grego? Ah, você não quer se comunicar com a sua sogra em grego? É a mesma coisa que os coreanos falam. Eu também falava você isso não quer muito conversar também. com a sua sogra em coreano? É a mesma desculpa. Sabe? Não, e olha, o que a Natália tá falando da mãe dela... Não é válido. Não é só pra filha. Acho que a minha mãe também é a mesma coisa. Ela quer se sentir confortável também. De poder dialogar com a família, com a nora, etc. E é engraçado assim, você falou desse negócio das duas famílias se juntando, né? E no Brasil o pessoal fala assim, quem casa quer casa, né? Então quem casa quer sair da família. E na Coreia não. As famílias acabam juntando. Urigadão. Quem casa fica em casa, é isso na Coreia? Os seus pais, quando se namoravam coreano, o que eles achavam? Eu achava o máximo. Porque ele falava japonês também. Mas meus pais nunca se importaram, assim. Eu sou a única da minha família que sempre namorou asiático. Já namorei não asiático, não ocidentes e tal, ocidentais, mas meus irmãos, os dois, não gostam de orientais. É mesmo? Meu irmão namora loira, minha irmã já namorou alemão. Eu namorei de coreano, japonês, hoje eu namoro japonês, descendente, né, me sei aqui. Mas minha família sempre foi muito de boa. Assim, eles preferem que sejam japoneses por causa da cultura, exatamente porque é que eles estão também aqui mais tempo do que coreanos. Isso que eu Como falo. que foi pra eles, pros seus pais? Como que os pais deles eram? Eles tinham esse tipo de... Eu tenho um tio que é nascido no Japão. Parece que ele descobriu o mundo. Tô fazendo a conta já, é isso, sabe? É que você mencionou, é fase de imigração. A nossa geração já não vai mais ser assim, eu acredito. Né? Agora eu lembro que eu vi uma pesquisa, acho que são 6, 7 gerações japonesas aqui, né? E eu lembro de ter visto, acho que foi uma pesquisa que o Bunkyo fez, inclusive, de quantos % de cada geração casaram com brasileiros. Começou com 10%, aí depois passou para 20%, eu só sei que agora passou de 50%. Nossa, é mais da metade? Passou de 50%. E a imigração americana, coreana é assim também, que eles já estão também na 6ª, 7ª geração. Mas tem né? muitos coreanos aqui que tá aumentando assim, né? De, tipo, casando com brasileiros outro... Tá aumentando É porque é bastante. mais aceitável hoje, é mais fácil também, né? Não é que nem Aumentando antigamente. bastante. Não, eu acho que também tem a ver com inserção, né, na sociedade, Sim, né? Porque eu acho que também. tem a ver com... Quando você é imigrante, o seu núcleo social Bem são os mais imigrantes, sim, né? sim. Então, assim, você acaba encontrando mais imigrantes. Eu acho que a partir do momento que você tem filhos aqui, seus filhos passam em escolas brasileiras, ingressar na universidade brasileira, a amostragem de pessoas que você... O seu networking acaba expandindo, né? E aí dentro dessa... Aí vai aumentando. As chances de você... as chances não é de algo você... natural. Isso, é Pra você foi natural. punk quando você foi casar com um galho? Ai, dói meu coração até de falar. Fácil não foi.
Mas eu acho que os pais não querem ver os filhos não felizes, né? Assim, eu acho que é isso. O que a mãe da Natália falou, minha mãe também falou, eu imaginava, eu prefiro oriental porque eu acho que vai ser mais fácil pra você. Na época, quando a sua mãe fala pela primeira vez, você fala, ela não sabe o que ela tá falando, né? Mas ao longo do tempo você começa a entender, porque eu acho que quando a gente vai crescendo, a gente acha que todo mundo passou pela mesma coisa que a gente passou. Só que aí quando você sai pro mundo, né, vai pra escola, vai pra faculdade, você vê que todo mundo teve vidas e costumes e repertórios diferentes, que não significa que seja ruim ou se é bom ou ruim. O que acontece é que pra pessoa que tá fora, o desconhecido é ruim, né? O desconhecido é desconfortável, né? Então eu lembro que quando eu comecei a namorar, eu contei pra minha mãe. Primeiro eu acho que antes da cultura, do fato de ser coreano ou não, tinha essa coisa de, pelo menos na minha família, de falar que você tá namorando, né? Com os orientais ainda tinha uma coisa assim, porque com os ocidentais é mais como, tem namoradinha do ginásio, namoradinha... 12 anos, 15 anos. E com os japoneses não sei, mas com os coreanos era tipo, né, você falava que você estava namorando, né? Já era um Principalmente negócio. menina, né? Principalmente menina, né? Então já tinha isso e ainda não era asiático. E aí eu ouvi tudo isso, que vai ser mais que ia ser mais difícil, não sei o que lá. Só que aí eu acho que aí cabe as duas pessoas, né, tentarem abrir a cabeça. Nessa época foi uma época que eu fiquei com conflitos culturais. Eu também cheguei a, tipo, eu tô indo pra Coreia, eu vou lá, e meu pai falou, olha, você vai, se você quiser ir, você vai. Você vai descobrir que você também não é coreana. Então você fica meio, né, tá, e agora? Você fica perdido, né, e isso é um processo que você tem que curar sozinha, né, tipo, você tem que, enfim... E aí ao longo do tempo, a gente namorou muito tempo, voltamos, terminando, mas aí eu acho que as coisas foram sendo construídas, porque em algum momento seus pais também começam a ver que tipo, mó difícil pros dois namorarem. Se ele tá com uma filha até agora, acho que ele não é, Tá tipo... provando que... Galileu. Galileu, ó. Não, e eu acho que do outro lado... Aprovado, Galileu. Não, eu acho que do outro lado também, porque pra gente começar a entender, a pessoa faz isso, não é porque ela, que nem no vídeo passado que a gente falou do respeito, dos títulos, né? Às vezes não é porque a pessoa tem esse comportamento, a gente fala, nossa, essa pessoa não tem respeito. Não é uma coisa cultural, né? É uma coisa que vem da cultura. Então é uma coisa que você meio que vai balanceando essa coisa da comida, pra mim, se a pessoa não gostasse da comida, ia ser difícil, né? Porque a comida é uma coisa que você é, né? Só que no meio do processo, durante muito tempo, eu não gostava de comer kimchi, essas coisas, porque você tinha vergonha. Aí depois que eu casei, e aí isso foi meio... Você quer comer só isso, né? Eu acho que eu sei o que acontece, né? Eu vou fazer esse cara brigar comigo, cara! E aí ele come também, e aí eu acho que então, é uma coisa que vai... Aí você tem algum momento que não depende muito... se ambos os lados estão aptos e querem agregar coisas novas, eu acho que o negócio só cresce, assim, sabe? Eu acho que a gente teve questões, e a gente ainda tem, em relação aos filhos, né? Porque aí todo mundo quer passar a sua cultura pra criança, né? E aí eu conversei com vários amigos mestiços, que os mestiços têm outras questões, né? Então a gente tá, eu e ele, a gente tá bem atento pra essas questões, porque aí eu vejo amigas minhas mestiças que ela falou que teve uma época que eu olhava pro álbum de fotografia, ela olhava pro lado do pai, olhava pro lado da mãe, ela falava assim, gente, eu não pareço nem com esse lado e nem pareço com aquele lado. Então, e eu acho que e por isso que eu acho legal essas coisas que a gente faz aqui, pra trazer essas questões, e a gente vê com um pouco mais de empatia, né, quando essas questões aparecem, né. Porque eu acho que essa coisa de identidade ainda com o mundo que a gente está vivendo vai ainda... Todo mundo vai ser mestiço algum dia, né? Todo mundo Já não é, né? Já, globalização total, tanto das culturas como... Né, vai filtrar tudo. Vai filtrar tudo. Galera, Aileen, queria agradecer muito a sua visita. Vai deixar o seu canal. Faz o seu A plug. gente precisa fazer umas aulas. Faz o plug.
Faz um plug. A gente podia fazer um teste, né? A gente coloca aqui embaixo também. É, vai colocar no link, nos A gente links. coloca no link. Verdade. Aqui, não sei, em algum lugar. Embaixo. Embaixo. Embaixo do vídeo. Mas você quer dar um plug? Faz um plug? Só quem quiser visitar o canal, aprender coreano do basicão, eu ensino desde Hangul até um pouco mais de um básico. O coreano tava olhando errado aqui de novo. Então, pode dar uma olhada, o canal é Aprendendo Coreano. O link, na verdade, não é aprendendo, né, youtube.com/. Aprendendo Coreano, isso não existe, porque era o meu canal pessoal, que era Neko Koyani. Neko é gato, Koyani é gato. O gatinho? Gato. Eu achei que era um coreano meio quebrado, Broken Korean, assim, Dekko Koyani. Neko, não. Meu. Neko de gato em japonês e Koyani de gato em coreano. Não tem um personagem, um gatinho preto? Japonês? Félix. Não. Félix também. É, japonês. Enfim, Preto, tem o Tamao, mas é da Hello Kitty. Não sei. A gente fala tanto que nem deixa ela fazer o plug dela. Se quiserem falar. Links abaixo, descrição abaixo. Ali, Você muito gosta de obrigado. Adoro. Cara, deixa eu fazer despedida, meu. Se segura aí, meu. Muito obrigado. Eu tenho vários vídeos que aparece meu gatinho lá, Moti. Moti. Moti é top. Moti. É, top. Muito obrigada, quero agradecer muito mesmo. Obrigado, gente. Galera, por hoje é só. A gente se vê na semana que vem. Um abraço e um tchau. Tchau. Hey! Somos os Colis do Brasil e a gente espera que vocês tenham gostado de mais um vídeo nosso. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Apertar o sininho lá, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixar o seu like. E deixa seus comentários, perguntas, sugestões, porque daí a gente vê o que vocês querem assistir e vamos gravar. Certo? Certo. Galera, obrigado por assistirem. Tchau. 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 Oxi, mano. Tchau. 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 Eu falo tchau. Tchau. 안녕히 계세요.